Na paz aí. Vamos ali, ó. Com os compadres ali. Vamos ali. Maravilhosa tarde, pessoal. Com licença. Vou me sentar aqui do lado de vocês. Podem ficar tranquilos. Ih, acho que alguém tava pescando aqui. Tem um negócio de pesca. Aqui. Aqui. Galerinha ali, sossegada. Eu aqui, sossegado também. Essa vida que eu acredito. Existe uma história muito legal do Ramakrishna Paramahansa, grande santo da Índia, mestre do Swami Vivekananda, e aquele pessoal todo da ordem Ramakrishna, Swami Brahmananda, e por aí vai. Prabhavananda tem um livro muito bonito, O Sermão da Montanha Segundo o Vedanta, um dos melhores livros de Jesus que eu já li. Puta, a natureza é vida, né? Ó como que ela impõe o ritmo, ó. A natureza é um diapasão, gente. Ela é um diapasão. Se você tá num ritmo que ele não é favorável à vida, é um ritmo contrário, que é o ritmo atual da humanidade, muito agitado, você fica na natureza, ela serve como um diapasão, você vai se afinando, ó. O ambiente, a gente vai se tornando um com o ambiente, ele se impõe. Nós somos influenciáveis pelo ambiente, por isso que é importante a gente saber escolher onde a gente se coloca na vida. Olha lá, será que vamos pular? Vai lá, James. Foi? Não foi. Quero ver ele pular. Se você tá muito apressado, você pode adiantar o vídeo também, viu? Eu não tô com pressa, não. Ah, se pular eu filmo. E Ramakrishna, ele tinha um discípulo que era médium. E era um discípulo que ele era muito fascinado com as questões mediúnicas. Tudo era espírito, tudo era... porque, sabe, eu vi, eu senti, eu ouvi, ele vai pular. Ô, vidão. Aprendendo com a galera aí, ó. Natureza é o grande guru. Ô, delícia. Aí, ó, é isso. Tá certo. Vai lá. Na paz, já tá certo. Isso mesmo. Isso mesmo. Ah, beleza. Ramakrishna tinha um discípulo que era médium. E ele vivia fascinado com as coisas do plano espiritual. Tudo era espírito, tudo ele falava de espírito, porque ouvia, porque sentia. E aí causava um alvoroço todo lá na comunidade, porque queria chamar atenção por conta de mediunidade. E aí, certa vez, numa cartada muito assertiva, Ramakrishna chegou para ele, na frente ali dos discípulos, inclusive, eu acho, não sei, não estava lá, e disse o seguinte: olha, quem busca fantasmas vai acabar achando fantasmas, mas quem busca Deus vai achar Deus, né? E eu concordo completamente com o Ramakrishna. Isso não significa que ele era contra a mediunidade, que eu sou contra a mediunidade. O que ele estava enfatizando ali era a questão do deslumbramento do cara. O cara ficava tão deslumbrado com aquilo, sabia em qualquer coisa que via. Até o que a gente chama de obsessões hoje, né? Às vezes o cara vai lá para te enganar, né? E você fica deslumbrado, você acredita que aí você é ludibriado. Então Ramakrishna, ele tinha esse cuidado, né? Olha, tudo bem. Que bom que você vê, que você ouve, que você... Ótimo. Mas qual que é seu foco, né? Onde é que está o seu coração? Você está se deslumbrando muito. Tudo para você está se tornando sobre isso, né? Isso o dia inteiro. Está subindo muito a cabeça, né? Reavalie esse foco. Então Ramakrishna, ele deu esse conselho. Olha, quem busca fantasma vai achar fantasma. Quem busca Deus vai achar Deus. Claro, os espíritos existem, a mediunidade faz parte também da natureza. É importante a gente saber se educar em relação a isso, trazer isso de uma forma saudável para a vida quando presente, aquela coisa toda, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas eu achei de uma grande maturidade isso que o Ramakrishna falou. Por que eu estou dizendo isso? Me mandaram um vídeo de um podcast do Wagner Borges, e
e que eles me mencionam lá, que eu gostei bastante. Inclusive, o Wagner Borges, ele me salvou no momento da vida. Ele nem sabe disso. Eu era bem mais jovenzinho. E aí, certo dia eu deitei no sofá da sala de casa para tirar um cochilo depois da escola. E eu falei, tirei o cochilo, beleza, cochilei, acordei. Aí na hora que eu acordei normal assim, na hora que eu fui levantar pra fazer minhas coisas, eu não conseguia mexer meu corpo. A famosa paralisia do sono, né? Você acorda e o perispírito não tá acoplado direito, você não consegue mexer o corpo físico, o que é uma doideira, né? E na hora, putz, aquilo lá dá um desespero desgramado. Eu lembro, eu ouvia, percebi minha mãe passando assim do meu lado na sala, eu querendo gritar, pedir socorro e eu não conseguia tomar posse do meu corpo. Completamente consciente, completamente acordado, não tinha nada, não era nada onírico. Ah, gente, ó quem tá vindo. Acho que se escondeu. Ali atrás, ó. Ali, vai se aproximar mais, quer ver? Olha que beleza. Engraçado que eu começo a fazer os vídeos aqui na beira do lago, os bichinhos vão se aproximando, eu gosto disso. Eu gosto da companhia deles. Gosto muito da companhia deles. E aí me deu paralisia do sono, e eu ali no desespero, o que eu faço? Eu lembrei de uma entrevista que eu tinha visto anos atrás do Wagner Borges no Jô Soares, e ele comentava sobre isso, sobre a paralisia do sono. E na hora que eu vi a entrevista, eu falei, nossa, imagina, como que isso é possível? Será que existe mesmo? E de repente eu tava ali, e aí eu lembrei dos conselhos que ele passou lá no Jô Soares. E aí segui os conselhos e consegui sair daquela situação. Então, meu muito obrigado. Aquele heróico momento de voltar pro corpo. O Wagner também fez o prefácio de um dos livros do meu amigo Guilherme Romano, que inclusive tá na Índia, o safado tá lá nos Himalaias agora e vive insistindo pra eu ir junto com ele pra lá. E eu vivo recusando. E enfim. Falar uma coisa ali no podcast que eu gostei muito de ouvir. O entrevistador, muito gentil, trouxe lá o livro Eco dos Druidas, comentaram acerca. O entrevistador, ele disse o seguinte, né? Falou do meu trabalho e tal, ele falou da questão da mediunidade, que por mais que eu tivesse a questão da mediunidade, que eu buscava tratar isso com certo equilíbrio, com certo cuidado, não sei a palavra que ele usou, né, que eu não buscava chamar muito atenção apelativamente para isso. A cada 100 vídeos, eu falo sobre mediunidade. De fato, e é uma coisa que eu convivo diariamente, né? Às vezes, assim, a tentação é até falar mais, eu tenho assunto para ficar falando a vida inteira, mas eu tomo esse cuidado de propósito. E eu quero falar um pouco aqui sobre isso, brevemente, talvez pra gente falar de uma forma... Isso aí é um marrequinho. De uma forma mais adequada, a gente tinha que tomar um chá a tarde inteira, que nem o Valdemar Falcão veio aqui em casa pra uma visitinha, pra tomar um chá da tarde. Ficamos 12 horas conversando seguidamente. Conversa nutritiva, conversa com reciprocidade. Sabe que é ficar conversando? 12 horas seguidas. No outro dia veio o filho dele aqui com a mesma intenção, Gabriel Falcão. Um grande abraço pra vocês. Ficamos 10 horas seguidas conversando. É uma requinha. Consegue ver ali também, ó. Quer saber o nome daquele bicho? Pra mim parece um pinguinzinho. Eu brinco, né? Claro que não é pinguim, né? Mas é bem parecidinho, bem bonitinho. Então, gente, o que acontece nesse negócio da mediunidade? É verdade. Olha, eu acho que são questões de fases da vida da gente. Quando eu era menor, e quando eu digo menor, criança mesmo, tá? E eu pensava sobre mediunidade, eu falava assim, nossa, se um dia acontecer comigo, a primeira coisa que eu vou fazer é sair contando as histórias para todo mundo, porque todo mundo precisa saber, né? Porque se realmente existir ou realmente estiver vendo, nossa, as pessoas precisam saber, eu preciso falar. E eu já tinha as experiências quando criança, só que eu não me tocava. Que beleza.
Eu não prestava atenção. Acontecia muito pra mim na infância com questão de sonhos. Muita premonição, eu tinha premonição pra tudo. Eu sonhava com as coisas iam acontecendo. Sonhava e ia acontecendo, mas eu não ligava. Eu queria jogar bola, sabe? Eu não tinha paciência pra isso tudo. Aí na pré-adolescência a coisa florou de uma forma mais enfática. Aí eu tive que lidar e tal. Mas é o seguinte, quando eu era criança eu pensava assim, nossa, se um dia começar a acontecer de uma forma mais ostensiva, vamos dizer assim, eu vou sair contando pra todo mundo, porque todo mundo tem que saber e tal. E hoje eu te digo uma coisa, quanto mais ostensivamente isso acontece comigo, mais discrição eu tenho. É uma coisa que não dá pra explicar racionalmente, eu acho que é uma coisa que meio que a maturidade traz, é uma espécie de uma serenidade. Tem coisas que são pra você, tem coisas que não é, você vai percebendo que não é pra fazer alarde. O meu pai me disse uma coisa na pré-adolescência, quando eu tava começando essa questão de mediunidade, que na época eu não entendi, eu achei que era tipo papo de pseudo-humildade e nada a ver. Que ele falou assim, ó, uma das piores coisas pro médium é a fama. Ai, nossa, fama. Não é nesse sentido de, porque ele vai cair pela fama. É pelo seguinte, a mediunidade, for real, não deixa de ser uma hipersensibilidade. Né? Então, a última coisa que uma pessoa hipersensível vai querer da vida dela é uma grande exposição diretamente acerca desse ponto que tange a sua própria sensibilidade. Você começa a querer ficar mais quieto, você começa a querer ficar mais em paz, mais tranquilo. Se você for falar, você começa a querer, pelo menos estou falando de mim, tá? De mim. Eu começo a direcionar os assuntos, a atenção para outras coisas, né? Porque aquilo onde você põe atenção, você põe a sua energia. Né? Então, a questão da mediunidade, eu aprendi a ter com o tempo uma certa tranquilidade, uma certa discrição, sabe? Uma certa maturidade de olhar para as coisas e tentar não me deslumbrar. E é o seguinte, gente, uma coisa que eu aprendi na vida, quanto mais normal, quanto mais natural é uma coisa para você, para sua compreensão daquilo, mais facilmente aquilo acontece, tá? Então assim, eu vou te dar 2 exemplos, com dinheiro e com relacionamentos. Quando o dinheiro para você não é uma coisa natural, não é uma coisa normal, você fica muito deslumbrado com dinheiro, você endeusa dinheiro, você põe dinheiro num pedestal. Porque é dinheiro, nossa, dinheiro, porque o dinheiro, dinheiro. Não vem, já percebeu isso? Quando você endeusa muito, você fica muito... dinheiro. Pronto, o dinheiro foge, né? Aí quando o dinheiro vira uma coisa normal pra você, dinheiro, tá, beleza, dinheiro, tá, vem, tá, vai, beleza, tá, segunda-feira. Quando começa a se tornar uma coisa mais natural, começa a vir na sua vida. A mesma coisa com relacionamento, você já percebeu isso? Quem já foi uma pessoa platônica como eu, na infância aqui? Cara, quando você é platônico, bicho, você endeusa muita coisa, você põe a coisa num pedestal. Um avião ali passando. Não sei se dá pra ver, acho que não dá. Tô aqui nem criança aqui, ó, o avião, ó o pato, ó o marreco. Ó a bichinha ali me ouvindo. Que barato, cara. Que barato. Ô, meu amigo. Muito bom te ver, viu? Eu gosto muito da tua presença. Muito obrigado pela companhia. Com relacionamento isso acontece. Quando você endeusa muita coisa, você põe no pedestal, nossa, relacionamento, meu Deus, minha vida é isso, porque sem isso eu não vivo, aquela coisa toda assim, você quer ver, você quer que aconteça. Não acontece, bicho, isso acontece, dá errado, é um negócio assim. Mas quando você vai tendo maturidade, você aprende a se amar primeiro, começa a entender as coisas de um outro ponto de vista, e aquilo começa a se tornar uma ideia mais natural pra você, mais normal, aí começa a acontecer. Aí começa a fazer parte da sua vida. Acho que com a mediunidade é a mesma coisa, sabe? Quando eu queria ver, eu queria provar, eu queria que me provassem. Olha a arrogância que eu tinha em relação à espiritualidade. Ao invés de eu fazer o meu caminho, de eu buscar ter sintonia para entender as coisas, sabe? Galgar passo a passo, eu queria que ficar sentado de braço cruzado e exigir que a espiritualidade me desse prova de alguma coisa, prova de uma coisa que eu não tenho capacidade, que eu não estava tendo capacidade para
para entender, né? Então vai e me prova, né? E essa arrogânciazinha aqui. Claro que existe a parte boa, que é a parte do pesquisador, né? Mas às vezes a gente vai um pouco para, né? Vai me prova aí. A espiritualidade vai provar nada, vai tomar banho. E ainda que eu queira fazer um fenômeno aqui na sua frente, você não está oferecendo condições para que isso aconteça. Isso aí não tem a ver com sobrenatural. Isso aqui é um natural que o ser humano não conhece. Mas para qualquer coisa natural acontecer, precisa respeitar leis, tem que ter condições, sabe? Não é assim, bum, mágica, né? E aí, com a mediunidade, a mesma coisa. Quando eu exigia, quando eu idealizava, oh, nossa. Aí eu não acontecia. Quando aconteceram, eu via assim, a coisa, porque fulano é médium. Eu ia lá deslumbrado e tal. Aí eu via um fenômeno bem chinfrinho, assim, meio genérico, umas fraudezinhas, uns animismo meio brabo. E aquilo me desanimava. Eu ia atraindo mais do mesmo, sabe? Eu atraía aquilo que eu queria, né? Aquilo que eu sintonizava. Aí conforme eu fui focando em mim, no meu desenvolvimento espiritual, e deixando isso um pouco de lado, naturalmente essas coisas começaram a acontecer. E aí sim, os eventos mais contundentes, objetivos, reais, que aí você vê e fala, nossa, agora eu tô vendo a coisa de verdade, né? Mas é uma coisa que a serenidade, eu acho que vai trazendo. Então o que acontece? Com o tempo eu fui aprendendo a não... No início eu acho que eu até falava mais. Acho que tem vídeos antigos aqui no canal que eu até compartilhava mais coisas com vocês. Mas hoje é uma coisa tão normal pra mim, que faz... Coçando aqui, eu sou desse, dou uma coçadinha e fica tudo vermelho. Eu sou desses que... Quanto mais tá acontecendo, mais é uma coisa normal pra mim, menos eu falo hoje em dia. E é o que acontece. O que antes era uma coisa deslumbrante, nossa, um fenômeno, aconteceu, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Hoje em dia acontece, e coisas bem mais enfáticas, coisas bem mais fortes, assim, de materializações pra cima. Eu olho, se é bom eu agradeço, se não é bom a gente reza e limpa, e toco a vida e fico quieto. Eu fico quieto porque tem coisas que eu fui aprendendo que não quero chamar atenção para algumas coisas. Não quero chamar atenção para algumas coisas. Eu percebo uma necessidade coletiva hoje em dia muito grande por fenômenos espirituais. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi em casa, isso, mediunidade não define caráter. Tá? Tem muito médium em cadeia aí, tá? Chico Xavier, por exemplo, não era... Meu pai sempre falava isso. Meu pai trabalhou com o Chico, inclusive. Chico Xavier não era grande por conta só da sua mediunidade. Aliás, Chico não era grande pela mediunidade, porque tem muita gente com grandes mediunidades por aí que não cheira nem fede. Chico era grande não pela mediunidade, mas pelo ser humano que ele era por trás daquela mediunidade, pela forma com a qual ele escolheu usar aquilo, ou seja, era o seu comportamento, o seu caráter, os seus valores. Então mediunidade não define caráter, caráter define caráter. Eu não gosto de usar a mediunidade como status, e eu não acho que ela serve para isso. Porque afinal de contas, redundância, né? Todo mundo é de uma forma ou de outra médium, né? Tudo bem que às vezes vale para identificar, né? Aprendendo, sei lá, tá conversando sobre o assunto, vamos chamar fulano que fulano é médium. Subentende-se que é médium ostensivo e tal. Mas eu fui aprendendo a ter esses... Ai, que beleza. A manter mais esse silêncio, a me concentrar em outras coisas. E quanto mais eu vou fazendo isso, mais essas coisas vão se tornando naturais na minha vida. Mais o sobrenatural vai acontecendo mas com outro enfoque. E eu tô num momento da minha vida que é isso que está acontecendo. Eu estou mudando de fase. Eu não estou deixando a espiritualidade, não estou deixando de acreditar, porque não é uma questão de acreditar, mas pelo menos para mim. Uma questão de... O céu tá aí, a árvore tá ali, tipo... Sabe? Mas está mudando a fase com a qual eu dou a ênfase a esse tipo de coisa. Minha concentração agora está muito mais na natureza,
muito mais em viver essa vida em Deus, na tranquilidade aqui, na natureza, uma vida humana. Eu sempre fui aquela pessoa muito nas nuvens, que queria viver no plano espiritual e, sabe, não era aterrada. Hoje eu consegui me abrir, graças a Deus, para a experiência de experimentar ser infinitamente amado por Deus aqui, agora, do jeito que eu tô, como ser humano, com todas as questões, as particularidades, as idiosincrasias da coisa toda, de uma forma muito mais simples, muito mais despretensiosa. A natureza me ensinou muito isso, Deus vai ensinando o tempo todo. E claro que nessa ligação com Deus, o plano espiritual faz parte, o plano espiritual participa, mas a minha ênfase no plano espiritual hoje em dia já não é mais a mesma, o meu interesse não é mais o mesmo. Continuo vendo, e eu digo o seguinte, hoje acontece até mais. Agora que eu tô mais desencanado, quanto mais desencanado, mais naturalidade a coisa vem. Com mais naturalidade a coisa vem. E eu acho que esse é um grande segredo da vida, né? Quando a gente desencana das coisas, parece que elas começam a vir, né? Mas, paradoxalmente, é o momento em que meu foco está em outra coisa, eu não estou com tanta paciência para isso, assim, não para isso, mas para o deslumbramento, sabe, para a fascinação. Oh, porque fulano viu um espírito, nossa, porque o mentor dele apareceu, nossa, o mentor, porque tá fazendo uma sessão de materialização, nossa, me passa o endereço, porque fulano é médium de cura, nossa senhora. E eu ficava, nossa, hoje em dia, fulano é médium, Cara, você viu o marrequim que estava passando ali no lago também? Que fantástico! E não é menosprezando o fenômeno, eu acho que, sei lá, acho que é uma coisa que está tão integrada que eu posso ver mais em perspectiva e ver que não é muito sobre isso. Não que não tenha importância, mas eu tenho chegado à conclusão de que a mediunidade não é uma finalidade em si. E não é feita para ser uma finalidade em si. Meu pai falava também uma coisa que eu demorei muito para entender. Ele falava para eu ter bem os pés no chão, porque o plano espiritual fascina. Meu pai, um grande médium também, ele sempre falou isso. Ele sempre lidou de uma forma muito equilibrada, muito tranquila com isso tudo. Aprendeu isso com o Chico, inclusive. Ele falava um negócio que eu não entendia. O plano espiritual fascina. E esse fascinar não é necessariamente só com fascinação no sentido positivo. É uma coisa maravilhosa, de fato fascina. É fascinação também no sentido de obsessão. Obsessão espiritual por fascinação. Tem lá no livro dos médiuns. É um capítulo que todo mundo devia estudar, que ninguém quase estuda, que é o capítulo das obsessões no livro dos médiuns, né? E que há muita obsessão que ela vem por processo de fascinação. O médium fica fascinado, ele fica ludibriado, né? Ele fica hiper entusiasmado com os assuntos espirituais, que aí ele é facilmente ludibriado por inteligências que querem, sei lá, não estão muito bem intencionadas, né? A pessoa fica muito deslumbrada, não tem maturidade para digerir, e ela vai, nossa, porque eu estava na minha cama e apareceu um ser brilhante, com uma cabeça assim, assado, e ele veio e disse que era o meu mentor. Agora eu larguei tudo, parei de comer, parei de fazer isso, parei de jogar bola, parei de viver, só para me dedicar a psicografar ele 30 horas por dia, porque ele vai levar o nosso grupo aqui para a quinta dimensão, e o mestre ascensionado, não sei o que tem. Quem disse que é teu mentor? Você acha que... Você ainda acredita que o obsessor espiritual é só o cara que se veste de monstro e vai te assustar na escada de madrugada quando você tá descendo pra cozinha pra pegar qualquer coisa? Os caras são muito mais espertos, sabe? Ele quer tua confiança. Ele quer conquistar sua confiança, quer criar um laço fluídico contigo, né, para ter mais acesso energético, mental à sua vida. Né? E tem muita gente que não percebe, vai se ludibriando, não estuda, não educa coisa, não lê o livro dos médiuns e tantos outros, não só os de Kardec, né? Mas eu acho que Kardec é uma grande referência no quesito mediunidade, isso sim. Tem muitas coisas que eu não concordo com Kardec e com o Espiritismo, mas no quesito mediunidade é uma das abordagens até agora que a gente tem muito completas para o momento que a gente tem ainda na humanidade, com as informações que a gente tem. Claro que isso desenvolve-se também.
Mas existe muita enganação, porque plano espiritual é que nem aqui, tem gente de tudo quanto é canto, tudo quanto é jeito, né? E se a gente não está muito bem concentrado na nossa vida, a gente pode se distrair por qualquer coisa. É aquilo que o Ramakrishna falava, você fica buscando só fantasma, é fantasma que você vai encontrar. E o que é o fantasma? O fantasma é gente como a gente, sem corpo físico, pronto. That's all. Agora, se você busca Deus, você encontra Deus. Inclusive, nos espíritos que vêm em nome dele, em nome do amor, em nome da bondade, em nome da simplicidade, que atuam, né, nessas esferas, e que são espíritos, veja só, que eu aprendi com eles, que não são espíritos que buscam holofotes para si. Eles não trabalham só para si, eles trabalham para algo maior, trabalham em nome do bem, em nome do amor, trabalham para Deus, o sentido, a interpretação que você quiser dar para esse sagrado, para esse amor maior, né? Eles colocam o foco nesse amor, não em si mesmos, né? Porque isso eu aprendi com o meu próprio mentor, né? Falou, ó, você ficar muito concentrado em mim, ficar muito fanatizado por mim, sabe, eu vou ter te desviado. Não, o seu foco tem que ser Deus, eu atuo em nome dele, tá? Deus, que é a presença do amor na minha vida, atua para despertar Deus como a presença do amor na sua vida. O seu foco tem que ser Deus. Eu sou um servidor dessa causa maior, sou seu amigo, mas não é para você ficar deslumbrado comigo, sabe? Fazendo altar para mim, fazendo isso para mim. E não, foca em Deus. Quando você focar em Deus, eu vou estar junto com você. Quando você estiver focado... Olha que beleza. Quando você estiver focado no seu caminho, nas suas responsabilidades, fazendo as coisas tudo certinho, sossegado, eu vou estar junto com você, não se preocupe, tá? Agora, se você começar a parar tudo na sua vida para ficar deslumbradão, para ficar... Oh, beleza. E aí, meu amigo? Para ficar muito fascinado com as coisas, ficar muito deslumbrado, tirar os pés no chão, os pés do chão, começar a querer só essas coisas e se afundar nisso, eu não vou conseguir nem ter acesso a você. Porque você vai começar a se enredar em umas coisas que você não vai conseguir sair depois, né? Então eu percebo isso da espiritualidade que trabalha por essa causa maior, né? Muita simplicidade, às vezes muito anonimato. Olha, às vezes vem aquele espírito que, nossa, e dá aquele nome difícil, aquele nome épico, aquele nome bonito e se apresenta com a tiara de luz e sei lá o que, o pingente de sei lá o que, da garra da arpia do astral, aquela coisa, vem muito cheio de frufru e tal. No início eu me deslumbrava com essas coisas também, depois eu vi que muito disso, na verdade, não é nada disso, entendeu? Às vezes é o contrário do que parece, inclusive. Não que todos sejam, não que não tenha gente estilosa no plano espiritual, tem. Mas esse personalismo astral, que está muito em voga nos dias de hoje, né? Nossa, parece que quanto mais o espírito aparece cheio de apetrecho, quanto mais ele tem um nome esquisito, e quanto mais distante a galáxia, e quanto mais esquisito fala, todo mundo fica... esquece de viver, esquece de Deus, esquece de tudo quanto é coisa para ficar lá devoto de espírito. Você acha que o espírito superior quer que você vire devoto dele? Ele não quer que você vire devoto dele. Ele tem mais o que fazer da vida. Vou te dar um exemplo muito simples. Você, no auge do teu bom senso, você gostaria que as pessoas parassem a vida delas, as responsabilidades delas, o caminho delas, para virar discípulo seu? Para parar tudo, para ficar se devotando para você? Claro, existem os grandes mestres, os grandes professores, o próprio Ramakrishna, não há dúvida, ainda mais em contextos culturais em que isso tem o seu sentido. Mas para e pensa um pouco. E outra coisa, vamos supor que você é um espírito mais adiantado e você quer ajudar um povo. Você quer ajudar esse povo como? Fazendo todo mundo ficar babando por você? Ou você não vai trazer aquilo que eles precisam em termos de amor, de convivência, de energia? E até uma coisa que eu achava antes, né? Eu achava que eles têm que trazer conhecimento, informação. Mas a própria informação, quando em excesso, ela pode ludibriar, né? A racionalização que Freud chamava.
E na própria obsessão por fascinação, isso é um ponto importante, né? Muitas vezes esses espíritos, para te ludibriar, que não são bem intencionados, eles se apresentam de uma forma para te seduzir e vem com os papos, entendeu? E vem com os papos cheios de teoria, cheio das coisas, uns negócios assim. E até umas coisas que fazem sentido no meio, entendeu? Que é pra te enganar ali. Umas coisas que fazem sentido, umas ideias que parecem que são muito revolucionárias, umas coisas... Aí começa a entrar umas coisas meio secretas, umas coisas conspiratórias, eles misturam com umas coisas que faz sentido, aí junto com outras coisas que não faz sentido, e aí se apresentam de uma forma pomposa, e daqui a pouco você tá acreditando, e na hora que você tem a confiança, eles começam a injetar umas ideias que só vai perturbar a sua vida depois. É assim que a coisa funciona. É assim que a coisa funciona, tá? Então a gente tem que tomar cuidado e perceber que muitas vezes esses agentes, eles são mais os agentes do bem, por assim dizer, embora seja um pouco mais relativo, mas enfim. Mas esses bem intencionados, eles são mais discretos, às vezes mais anônimos, mas muito mais enfáticos, sabe? Quando é pra fazer, vai lá e faz. E sempre traz uma coisa boa. Sempre traz uma coisa boa. Sempre. Não traz dor de nada. Dor de nada. Ah não, porque o mentor aproximou e todo mundo ficou com dor disso, porque é o mentor lá das estrelas e a gente não tá compatível com a vibração dele. Ah, não sei não. Não sei não. Os espíritos que eu conheci que vinha aqui esse papo que deixava os outros doendo, depois se mostraram outra coisa. Então assim, dos espíritos que eu... Ó, tá vendo? Quando a coisa é legal, traz coisa boa. Traz sossegada, te respeita. Porque se vem trazer uma energia que você não aguenta, uma corrente de 220 em você que é 110, ele não vai trazer. Ele vai te respeitar, ele vai mandar outro vai ir no lugar. Por respeito. Não tem ação invasiva. Eles não vão parar a tua vida para exigir, porque agora você tem uma grande missão, entendeu? Você tem uma puta de uma missão. Então você tem que focar só... Mentira, eles não vão fazer nada disso. Não vão fazer você deslumbrar com nada, parar a sua vida e achar que você é especial. Não. Não. Achar que é especial, nossa, é obsessão na certa. Fez você achar que você é mais especial, que você é poderoso. Vixe Maria, aí, né? É o que Jung falava. O poder é a sombra do amor. Onde um existe, o outro não pode existir. O poder não é do ego. O poder é de Deus, do amor de Deus. Não existe ego poderoso. Sabe, esses papos de... Não, porque vem cá, vamos fazer uma atualização aqui para trazer o nosso poder todo. Não, o poder todo é Deus. Vamos... Tem coisa esquisita por trás. Mas a pessoa parece dar luz, né? E não que não possa ser, inclusive, porque você pode fazer meia dúzia de técnica, meia dúzia de respiração, meia dúzia de mantra, que você fica com a aura brilhante aqui bombando. Isso significa que os seus valores são positivos, que os valores por trás daquilo são legais, né? Os anjos caídos não eram seres monstruosos, eram anjos de luz, com muita luz e muita inteligência. E é o que a gente vê hoje em dia, né? Mas caem pelo quê? Caíram pelo quê? Pelo orgulho. Então você vai aprendendo que a coisa é muito mais simples, muito mais... E você vai entendendo que a coisa é mais orgânica, a coisa é mais integrada. Você vai vivendo a vida aqui, ó. Você não foi colocado na terra à toa. Não foi colocado aqui à toa. Você vai entendendo isso. Então eu comecei a ficar mais discreto com essa questão de mediunidade. E até por entender... E claro que é legal você falar de umas coisas mediúnicas, tem coisas que são realmente legais, mas eu comecei a entender também que isso podia desviar. Às vezes, sei lá, se eu começo a contar muita coisa mediúnica, às vezes a pessoa que está ouvindo vai interpretar aquilo de uma forma que de repente vai mergulhar numa dessas, e aí a forma como ela interpreta não está ao meu alcance, né? A forma como ela quer lidar com aquilo já não está mais E aí vai que ela usa uma coisa ali... Sei lá, uma gotinha de gasolina que eu ponho na fogueira da pessoa, né? Às vezes eu não sei como que a pessoa vai receber. Então eu vou tendo um certo cuidado, eu vou deixando meio quieto, eu vou entendendo que Deus também vai encaminhando para cada um que tem que ser encaminhado para cada um, que para cada um tem que ser encaminhado. E vou focando naquilo que eu vou aprendendo que é importante focar também, sabe? Espiritualidade não quer que você tire os pés do chão, que você se desvie das coisas, que você fique... Sabe, só bitolado nas coisas astrais. Você começou a perceber que tá assim, desconfia, tá? Desconfia mesmo, cara. Pode desconfiar, tá?
tá? Aqui também é o plano espiritual. Essa vida também é sagrada, essa vida também é divina. Enquanto a gente não se abrir para o sagrado aqui, não aprender a respeitar o sagrado aqui, estamos aqui no ambiente de natureza, enquanto a gente não valorizar isso daqui, cara, não adianta ficar fugindo pro plano espiritual, porque é isso, é fuga, sabe? A gente tem responsabilidade para fazer aqui também. Claro que a gente tem que estar em contato, a gente tem que estar alinhado, a gente tem que estar aberto aos bons conselhos, aos bons espíritos, a tudo isso, mas sem largar a própria vida para se embriagar nessas coisas. Nenhum grande mestre, nenhuma grande mestra recomenda isso, muito pelo contrário. A gente tem tarefa e tem deveres para fazer aqui. Então assim, eu acho que é um caminho de equilíbrio, por isso que eu não chamo muito atenção. Ainda mais agora, quando os fenômenos estão mais contundentes, eu sei que quanto mais contundente é uma coisa, mais isso pode oh meu Deus, nossa, o que aconteceu? Aí a pessoa não sabe digerir, aí de repente fanatiza porque não soube, né? E aí, sei lá. Então, sei lá, eu tenho sentido de ficar mais quieto. É isso, eu tenho sentido de ficar mais quieto. Porém, todavia, entretanto, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como eu tô mudando de fase de vida... Oh, beleza. Uma notificação aqui que eu tava esperando. Como eu tô mudando de fase de vida, eu tô tornando isso muito mais integrado, muito mais orgânico, muito mais tranquilo, sossegado. Tem os trabalhos, questões mediúnicas, com certeza. Mas assim, o meu trabalho mediúnico, eu vou num centrinho, muito responsável. Eu entro na salinha, faço o que eu tenho que fazer, pá. Vou embora, sossegadinho assim, ó. Anônimo também, anônimo. O que está acontecendo? Como eu estou mudando de fase em relação a isso, a forma como eu estou lidando com isso, eu estou percebendo que eu estou indo para uma outra etapa da minha vida, em que eu estou focando outras coisas, em que a espiritualidade em mim está muito mais sintetizada, muito mais integrada a outras coisas, a vida em si. Eu precisaria de um outro vídeo para explicar isso para vocês, mas eu percebi assim, que eu vim acumulando muita experiência ao longo desses anos, experiências mediúnicas. Muita coisa, das brabas, assim, das contundentes, nada genéricos aí, sabe? De, é muito genérico, é muito, coincidência, autossugestão, não, porque eu não gosto disso. Então, assim, eu tenho muita experiência de coisas muito objetivas, muito contundentes, muito legais. E eu falei assim, eu me vi diante de um dilema, falei, bom, eu tô mudando de fase. Mudando de fase, eu vou meio que deixar essas coisas de lado, essas histórias ou a ênfase nelas de lado. Eu posso simplesmente mudar de fase, isso tudo vai para uma gaveta e nunca mais ninguém vai saber dessas coisas. Mas eu sei o quanto que foi importante para mim numa determinada fase da minha vida ler sobre as experiências das outras pessoas, as vivências das outras pessoas, essa coisa toda. Eu falei, bom, tenho duas opções. Ou eu pego tudo isso, deixo numa gaveta e esqueço para sempre, ninguém vai saber disso. Ou eu ponho isso no papel para quem interessar, mas eu vou pôr com senso crítico, tá? Eu vou trazer vários questionamentos até para não deixar que a pessoa se deslumbre com essas coisas, mas para mostrar, ó, sabe? A gente precisa sim ter referência de coisas objetivas, espirituais, mesmo porque a gente está ainda numa sociedade muito materialista, as nossas referências são muito materialistas. Então a gente precisa ter referências também de coisas espirituais, isso sim, mas com os pés no chão. E eu falei, bom, olha, agora que eu estou mudando de fase, então ou eu esqueço tudo isso, ou eu vou registrar isso de uma forma mais crítica e passar adiante mesmo, porque para mim não importa mais como importava, não é uma coisa que eu vou me fascinar por querer passar, né? Porque, sei lá, quando você é muito jovenzinho, você vê essas coisas, não, porque eu vou passar para os outros. Olha, não, só você começa a ligar com uma outra maturidade para a coisa. Eu resolvi colocar isso no papel com muito cuidado, com muita maturidade, com muita didática, né? Trazendo muitos questionamentos, inclusive, mas mostrando, né? Até para quem está interessado em trilhar seu caminho, olhar e ver e falar, não, de fato, ó, existe, entendeu? Tá tranquilo, beleza, existem referências, acontece assim, acontece assado, acontece com qualquer pessoa, de uma forma objetiva, contundente, muito
muito bacana, mas existem condições que permitem essas coisas acontecer. A gente tem que entender isso, para quê, a finalidade, por quê, para quê, como, né? Precisa, não precisa, porque assim, se eu não conseguir ver milagre num pôr do sol como esse, pode materializar o que for na minha frente, sabe? Dane-se, eu tenho que aprender a ver o milagre aqui. Aqui que tá o grande milagre, sabe? Se eu não aprender a ver o milagre aqui, ó, se Deus encher minha vida de fenômeno, isso vai ser só distração, que vai me desviar. Então eu tenho que aprender a ver o sagrado primeiro no que tá aqui, ó. Então eu vou trazendo muitas dessas coisas, mas eu resolvi colocar no papel. E são quase 700 páginas, eu já estou no período de revisão, vai sair no formato de um livro. Mas é um livro diferente, vocês nunca viram um médium relatando a mediunidade de uma forma tão pé no chão, até crítica, mas ao mesmo tempo contundente. Então eu achei que seria interessante, né? Eu falei, bom, ou eu mudo de fase e deixo isso tudo pra lá, esqueço, finge que não aconteceu, e as coisas continuam acontecendo, mas enfim. Eu mudo de fase, mas falo, bom, isso já foi importante para mim, pode ser importante para alguém, deixa eu aproveitar, deixa eu também falar o que eu penso sobre isso, deixa eu trazer esses fenômenos, né? Aquilo que eu falei, cura, materialização, espírito que passa a informação precisa, os fenômenos autênticos, os fenômenos reais, né? Vamos contextualizar tudo, sim, trazer aquelas coisas bem impactantes, mas fazer a gente pensar com a cabeça também, entender questão de animismo, entender questão de fraude. Mas muitas histórias, muitos relatos assim dos mais chocantes, dos mais, às vezes mais bizarros e os mais maravilhosos. E sem tirar Deus da história também, porque às vezes a gente vai para esse papo de espírito e fica espírito daqui, guia dali, ET dali, não sei o que tem a colar. E cadê Deus? Ninguém fala mais de Deus, o que está acontecendo? Né? Os maiores milagres, os maiores fenômenos milagrosos, entre aspas, e eu digo milagre não no sentido daquilo que vai contra as leis da natureza, mas milagre no sentido original da palavra, que é maravilhoso, aquilo que acontece que te dá aquele maravilhamento positivo, não um deslumbramento, mas que é uma maravilha, sabe? E os grandes milagres da vida acontecem, na verdade, por ação de Deus, inclusive através dos seus emissários espirituais, mas sempre ancorados nele, né? E eu vejo pouco falar de Deus nesses meios espiritualistas, eu não entendo porquê. Ele que tem a capacidade de trazer de fato fenômenos contundentes, trazer os seus agentes para fazer as coisas acontecer e acontecer de uma forma que não deixa dúvida. Ele, ó, papum. Então eu reuni todas essas histórias, todas essas experiências nesse livro, quase 700 páginas, para você ficar se deliciando, lambendo os beiços. É aquele livro assim, com os capítulos gostosos de histórias, aquelas histórias assim que, sabe, que você olha e fala, nossa, eu quero ler mais, histórias gostosas de ler. Você lê um livro super rápido de ler, apesar do tamanho, muito gostoso. Pra quem tá falando, sei lá, né? Vai saber, você tem que ler pra saber. Mas tá na fase de revisão. Logo mais eu vou lançar esse livro, talvez se você estiver vendo esse vídeo depois, pode ser que já esteja lançado. Mas eu quero trazer sim para vocês. Eu achei que tá na hora de fazer isso, tá? Mas tá na hora justamente por eu estar com outra cabeça. Então agora tá na hora de compartilhar umas experiências com vocês, da gente falar um pouco mais sobre esse assunto, mas contextualizar, né? Uma outra cabeça isso tudo. Eu acho que você vai gostar. E eu acho que é necessário. Acho que é necessário. É a vez assim que eu me concentrei falando, ó, aqui eu vou falar sobre isso. Em outros lugares eu vou falar cada vez menos. Aqui é o lugar de falar sobre isso. Aqui eu vou falar sobre isso. Mas vou deixar bem claro assim todos os termos e condições do contrato. Entendeu? Aqui como é que eu vejo a coisa, como que eu acho que, como que eu tenho apreendido, que é mais saudável. E para você entender, para você desencanar também que existe plano espiritual, como é que funciona, por que funciona, você vê que realmente é contundente, mas assim, isso tem mais a ver com a sua conexão, com a sua transformação, com os seus valores, do que com qualquer fenômeno, qualquer mentor que apareça na tua frente. Mas mesmo assim, você já desencana, ajuda mais a gente a desencanar. Claro que a gente precisa ter as nossas próprias experiências, não é só uma pessoa falando pra gente, mas eu vou te dar referências que eu acho que podem ser interessantes, mas sempre questionando a nossa postura diante disso tudo, né? Questionando os porquês
entendendo o contexto do porquê que a coisa acontece, como acontece, para que acontece, e quando não acontece, o que acontece. Então vai ser um livro diferente em relação a isso. Logo mais ele já vai estar por aí. Fica atento, tá? Eu vou postar aqui no meu Instagram, sei lá. Mas eu queria falar isso tudo com vocês. Eu que evito falar dessas coisas, eu vou falar num lugar específico, mas de uma outra forma. Beijo não, fica na paz, brilha a sua luz, receba um abraço do tamanho do sol.